Olá, boa noite. Hoje nós vamos estudar no capítulo 10 de 2 Samuel, o livro que nós estamos sempre estudando, né? E hoje nós vamos falar sobre os maus conselhos e suas consequências. Então, o texto da nossa mensagem de hoje vai ser cuidado com os maus conselhos. Aqui no capítulo 10, morre o rei dos Amonitas. E aí o seu filho sobe e começa a reinar. Nisso, Davi, que tinha uma boa convivência com o rei dos Amonitas, ele manda embaixadores para lá, para que mande as suas condolências, né? E chegando lá, os príncipes chegam para o novo rei e falam assim: olha, Davi, ele mandou esses embaixadores aqui, não é para dar condolência para você, é para espiar a terra e roubar. E o rei ouviu esses conselhos dos príncipes e ultrajou os embaixadores que Davi tinha mandado para lá. Eles, naquela época, você cortar a barba era degradante. Agora, você cortar a barba pela metade de qualquer jeito era ultrajante, era uma afronta, uma vergonha. E para piorar, eles ainda deixaram eles desnudos, ou seja, pelados. E mandaram eles para Davi. Por que tudo isso aconteceu? Por causa de conselhos errados. Por causa de maus conselhos e por causa do rei ter ouvido o conselho dos príncipes. Aliás, conselho dos príncipes. Não foi conselho dos anciões. Mais para frente, até nós vamos estudar mais para frente em relação a isso, Roboão, neto de Davi, ele também faz a mesma coisa. Quando ele sobe ao trono, quando Salomão morre e ele sobe ao trono, os príncipes chegam diante dele, das outras tribos de Israel, e fala assim: olha, o teu pai, ele cobrava um imposto muito alto de nós, vamos sentar aí, vamos combinar um imposto mais baixo. Ele falou: tá bom, então eu vou conversar. Aí ele se reúne com os anciões, os mais velhos, e pergunta para eles: olha, os príncipes das outras tribos vieram até mim dizendo que meu pai cobrava um imposto muito alto, e vós, o que dizeis que eu faça? Olha, abaixa um pouco. Se você abaixar um pouco, você vai garantir o apoio desses príncipes, dessas tribos, e você vai ter sempre a companhia deles junto com você. Pensa nisso. Aí ele pegou e chamou também, em particular, em outra ocasião, os jovens que eram da mesma idade dele, que cresceram junto com ele, e falou assim: olha, meu pai, ele cobrava muito imposto deles. E eles estão vindo aqui pedindo para mim baixar um pouquinho. O que vocês acham? Eles pegaram e falando assim: olha, fala para eles assim, que se o teu pai feria com açoites, você vai ferir com escorpiões. Se o teu pai cobrava pouco, você vai cobrar muito, e você vai fazer pior do que o seu pai ainda. E ele pegou e seguiu o conselho destes jovens e ignorou o conselho dos anciões que tinham dado. Resultado, Israel foi dividido. As 12 tribos, dividiu Judá de um lado e ficou as outras 11 tribos do outro lado. Isso foi o começo do início da derrocada de Israel. Aí depois disso, as coisas foram só andando para trás. Os amonitas também do mesmo jeito. Eles fizeram isso, depois eles viram que Davi ia vingar, eles foram lá e gastaram muito dinheiro contratando exércitos sírios, exércitos de outros povos. E eles se embrenharam numa guerra com Davi, no qual morreu 40 mil pessoas, morreu muitas pessoas. Ou seja, eles perderam dinheiro, perderam a guerra e perderam a moral. Tudo isso por causa do quê? Conselhos maus. Ouviram maus conselhos. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, cuidado com os tipos de conselhos que você está ouvindo. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então,
que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, muito cuidado com os conselhos que você está ouvindo. A Bíblia diz que é do coração que provém os maus desígnios. Então, uma pessoa, ela pode estar te dando um conselho mal para que você seja destituído do lugar que você está, para que ela tome o seu lugar. Ela pode estar te dando um conselho para que você perca alguma coisa, para que ela possa comprar aquela coisa mais barata. Ela pode estar dando um conselho para você porque ela está interessada em algo que você tem. Ela pode estar aconselhando você para que você perca o seu marido, para que você perca a sua esposa, para que você perca o seu sítio, o seu carro ou alguma coisa que você tem. Eu conheço um caso de uma pessoa que aconselhava em relação ao matrimônio, e ela aconselhava, e depois no final a mulher se separou do marido, e essa mulher que aconselhava tomou o marido dela. Então, ouviu conselhos de uma pessoa errada, ouviu conselhos más, ouviu conselhos errados. Eu conheço uma outra pessoa também que aconselhava a outra a trair o marido. Depois, no final, sabe o que aconteceu? Seu amante foi morto. E a vida virou uma desgraça, a vida foi transformada. Então, cuidado com os maus conselhos, conselhos de pessoas que se dizem teu amigo, pessoas que se dizem tua amiga. Muito cuidado, busque em Deus o conselho para a sua vida. Se é do coração que procedem os maus desígnios, então conheça bem a pessoa no qual você está procurando conselho. Até mesmo diz um ditado que se conselho fosse bom, ele não seria dado, ele seria vendido. Mas o conselho, quando ele parte de uma pessoa honesta, de uma pessoa sincera, de uma pessoa que quer o teu bem, de uma pessoa que procura a tua paz, que procura fazer com que você cresça, com que você se engrandeça, com que você se vá bem com o conselho, busque o conselho dessa pessoa, mas pondere sobre conselhos que uma pessoa está dando para você, que você olha para a vida dessa pessoa e você vê que essa pessoa, os conselhos delas não condiz com a vida que ela leva. E o conselho, ele também está muito relacionado com o tipo de pessoa. Ou seja, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, olhe para o grupo de pessoas que está te aconselhando. Os conselhos, eles são muito bons, mas também eles podem ser perniciosos na sua vida. E exatamente igual foi com o caso do rei dos Amonitas. Tomaram conselho de pessoas erradas e aquilo foi um desastre para a vida dele. Tome conselho de pessoas honestas, de pessoas sinceras. Olhe os conselhos que a sua mãe te dá, o conselho que o seu pai te dá, porque o seu pai e sua mãe, eles amam você e eles querem sempre o melhor para você, sempre o seu bem, sempre o seu bom. Não olhe pelos conselhos que o teu patrão dá, que a tua professora dá, que o teu amigo dá. Cuide-se, embora muitos conselhos, como eu digo, são bons, principalmente partindo de professores, mas também muitos são perniciosos, são maus, são com segundas e terceiras intenções. Então, eu quero pedir para você nesse estudo muita sabedoria, peça a Deus muita sabedoria. Salomão, ele no começo, quando ele reina depois de Davi, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, olha, Deus pede para ele: olha, o que você quiser eu te dou. Ele falou assim: então me dê sabedoria, Senhor, para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são egoístas, principalmente a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmo, gananciosos, pressurosos, amantes de si mesmo, pressurosos, arrogantes, mais amantes dos prazeres do que de Deus. E esse é o perfil do homem hoje. Então, sabendo que o homem é mau, cuidado com os conselhos que você ouve, tá bom? Fica um abraço, fica com Deus,
Busca sempre em Deus que Ele está com os braços estendidos e com a sua voz para te dar conselho. E como que ouvimos a voz de Deus? É através da Bíblia. Leia a Bíblia, que Deus vai falar ao teu coração e vai mostrar o caminho certo que você deve andar e o conselho correto que você deve seguir. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Até a próxima.